Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula sobre a história do povo hebreu. Nós demos uma introdução acerca do panorama geral que está aí na nossa sala de aula. Se você não assistiu, eu peço que você assista a introdução da história do povo hebreu. Se você já assistiu, também assista ao vídeo sobre a história do povo hebreu, Abraão, onde nós falamos do relacionamento de Abraão com Sara, né? Que deu à luz ao filho. Então, esse filho, por nome Isaque, que deu a sequência da promessa de Deus a Abraão. Então, nós vamos falar nesta aula sobre Isaque, ok? Mas vamos recapitular. Então, lembrando os irmãos que a história do povo hebreu começa pelo patriarca Abraão. Então, temos aqui Abraão, ok? Abraão, lá em Gênesis 12, no capítulo 12, que fala sobre a chamada de Abraão, a promessa de Deus para Abraão. De Abraão, vamos então ver que nasce Isaque. Temos aqui o Isaque, ok? Isaque. De Isaque, temos a Jacó. Então não se esqueça que depois de Isaque temos Jacó. Abraão, ele aqui com Sara, né? Abraão com Sara gera Isaque. Isaque, vamos colocar aqui, ó, com Rebeca, gera Jacó. Então temos aqui Abraão, Gênesis 12, Abraão com Sara gera Isaque, Isaque com Rebeca gera Jacó. Mas não podemos esquecer que Abraão aqui, ele teve uma escrava egípcia, né? Então vamos colocar aqui a escrava egípcia Agar, né? O qual ele gerou Ismael. Nós falamos na aula passada com respeito a Ismael e Isaque, né? E falamos acerca de Ismael. Mas aqui também ele teve mais um filho aqui, ó, com uma escrava aqui, ó, que chamava Quetura, né? Uma serva por nome de Quetura, né? Então não podemos esquecer da Quetura aqui também, que ela aqui, a Quetura, gerou a Midian. Ok? Aqui temos Isaque com Rebeca que gera Jacó, mas Isaque também com Rebeca gera aqui o Esaú. Ó, Esaú também, vamos colocar aqui, ó, com Rebeca, né? Porque Rebeca gera Jacó e gera Esaú, que eles eram gêmeos, tá? Então, temos aqui. É bom nós sabermos isso aqui, amados, por causa que nós vamos falar desses personagens. Nós vamos falar de Abraão, que já falamos na aula anterior. Hoje vamos falar de Isaque. Na próxima aula nós iremos falar de Jacó e continuar a trajetória aí do povo judeu. Mas lembrando, os irmãos, que aqui, ó, de Quetura e Midian, Quetura gerou mais filhos, não foi só Midian. Eu não vou entrar agora que nós vamos ter uma aula de genealogia e na matéria de genealogia estaremos estudando essa genealogia. Mas esses são os principais para que os irmãos possam gravar. Midian gerou os midianitas. Ó, da onde veio os midianitas. Ok? Então os midianitas, eles vieram de Midian, que eram descendência de Quetura com Abraão. De Ismael veio os ismaelitas. Vamos colocar aqui ismaelitas. Os ismaelitas, né? E de Esaú, que ele passou -se a chamar Edom, veio os edomitas. Ok? E de Jacó, Israel. Tem, tudo bem? Então nós temos aqui, ó,
Gênesis 12, a promessa de Deus para Abraão, porque temos que entender, amados, que Deus, ao decorrer da história bíblica, Deus ele vai se revelando à humanidade. Então, imagine, de uma maneira bem simples de eu tentar passar isso para você, imagine a humanidade como uma criança que está engatinhando. E os pais precisam ensinar esta criança, se comunicar com esta criança. E eles não se comunicam com essa criança como adultos. Porque se o pai ou a mãe falar com uma criança como adulto, essa criança não entenderá. Então os pais entram no mundo da criança, na compreensão que essa criança tem, para fazer essa criança entender o certo, o errado, as disciplinas que o pai quer passar, o ensino. Então, no decorrer da história, Deus ele vai se revelando à humanidade aos poucos, para que hoje nós pudéssemos, através da palavra, do cânon das Escrituras, compreendermos a revelação completa deste Deus glorioso, Yod-He, Vav-He, eu sou o que sou. Então nós temos hoje esse privilégio de termos uma revelação completa de Deus para nós. O nosso Deus já se revelou, já deixou as suas palavras, revelada para que nós possamos compreender. Então, através da história, Deus se revela à humanidade. Nós falamos sobre Abraão, Sara e Agar. Nós falamos sobre Abraão, Sara e Agar na aula passada, sobre os desejos da carne e os desejos do espírito, os desejos da carne e os desejos do espírito. Hoje vamos falar de Isaac. Então anota isso aí, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer um print, anota isso aqui e nós vamos trazer hoje a história de Isaac, a vida de Isaac. Iremos falar um pouco sobre Isaac, tratando Isaac como podemos dizer, uma revelação profética de Cristo. Vamos trazer aqui uma mensagem ou um conhecimento ao seu entendimento sobre a vida de Isaac como uma revelação da vida de Cristo, ok? Cristo revelado na história de Isaac, ok? Então vamos aqui apagar nossa lousa, para nós, já copiou? Tira um print. Tirou? Muito bem. Então vamos apagar aqui e vamos agora trazer Isaac. Então já falamos sobre Abraão, agora vamos falar sobre Isaac. Então vamos colocar aqui Isaac, ok? Isaac. E vamos colocar aqui o Cristo. Ok? Então vamos colocar aqui Isaac, vamos colocar Cristo. O texto como base que nós iremos usar, nós vamos usar Gênesis 22, Então vê aí, Gênesis 22, que é o texto que nós vamos usar aqui para retratar sobre Isaac, tá ok? Vamos pegar aqui a Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Então nós vamos falar aqui sobre Isaac e Cristo. Você sabe que Isaac, Deus pede a Abraão para que Isaac fosse, então, sacrificado. Deus pede a Abraão para que Abraão oferecesse o seu único filho. Você conhece a história. Se você não conhece, pegue a sua Bíblia para nós adiantarmos, para não ficar um vídeo muito grande. Pegue a sua Bíblia, dá uma lida lá em Gênesis, capítulo 22, sobre Abraão e Isaac, quando é oferecido. Eu vou trazer já algumas revelações, porque se nós formos tratar aqui tópico por tópico, nós iremos demorar muito e não é a intenção deste vídeo. Eu quero trazer a você a revelação, o conhecimento, para que você possa expandir a sua mente e através do que eu vou falar, você possa então estudar melhor a palavra de Deus e ter um aprendizado maior acerca das Sagradas Escrituras. Porque não sou eu que vou lhe revelar, Deixa até eu me direcionar a você que está me assistindo como aluno da nossa faculdade teológica. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. Eu sou um amante da Bíblia, assim como você.
estudo a palavra de Deus e dentro disso que Deus nos colocou na nossa responsabilidade acerca de transmitir a sua palavra, eu tento passar para você um pouco do conhecimento que eu adquiri com o passar dos anos, estudando a palavra de Deus. Então eu quero lhe passar algo para que você, através do que nós vamos passar, possa, com a ajuda do Espírito Santo, ao examinar as Sagradas Escrituras, ter as revelações de Deus sobre a sua vida também, ok? Então vamos lá? Então vamos falar sobre Isaac. Bom, para começar a falar sobre Isaac, nós temos que lembrar que no Velho Testamento, todos recebiam o nome conforme o seu nascimento, correto, né? Quando eles iam nascer, eles colocavam um nome. O nome tinha um significado muito grande. Eu não quero adentrar nessa palavra concernente ao significado dos nomes, porque iremos ficar aqui muito tempo. E isso não é questão para essa aula, mas para uma próxima aula, ok? Mas você já sabe que os nomes eram muito importantes. Mas nós temos aqui Isaac. Isaac, quando nós vemos a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 19, que Isaac, ele recebe o nome antes do nascimento. Então, Isaac, ele recebe o nome antes do nascimento. Terás um filho e colocará o seu nome de Isaac. Ele recebe o nome antes do nascimento. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também recebe o nome antes do nascimento. Ele também recebe o nome antes do nascimento. Se você olhar lá, quando o anjo aparece a Maria, ele diz, olha, dará luz a um filho e colocará o nome de Jesus. Então, essa é a primeira característica na vida de Isaac, em contraste com a vida de Cristo. Todos foram colocados o nome após o nascimento, mas Isaac recebe o nome antes do nascimento, porque já ia tipificar como figura a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus também recebe o nome antes do nascimento. E agora, a nação de Israel, todos os povos, os judeus que receberam a promessa, os hebreus, eles iam agora descender de Isaac, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 19, que eles seriam descendentes de Isaac. Então, descendentes de Isaac. Eles seriam descendentes de Isaac. E nós, na nova aliança, somos descendentes de Cristo, né? De Cristo somos descendentes, fomos enxertados a salvação por causa de Cristo. Então nós temos aqui a descendência de Isaac e a descendência de Cristo, né? Em Antioquia, quando você examinar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em Antioquia, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E até hoje nós somos retratados como os cristãos, imitadores de Cristo, porque Cristo é a base da nossa descendência. Nós não somos judeus nem da linhagem abraâmica, mas somos descendentes de Cristo na nossa vida espiritual. A outra questão aqui é a gestão, né? Vamos dizer assim, a gestação, né? Deixa eu consertar isso aqui, né? A gestação. Olha que coisa linda isso aqui, meus amados. A gestação, ó. Então temos aqui o nome e a gestação, né? Isaac, quando a mãe dele, né, ficou esperando ele, quando Raquel ficou grávida de Isaac, aliás, Rebeca, né? Desculpa. Quando ela fica grávida de Isaac, ela não podia ter filhos, né? Ela não podia ter filhos. Então, quando ela fica grávida de Isaac, ela era estéril, aquela que era considerada estéril. Ser estéril é não produzir filhos, é o ventre morto, né? Então, há um milagre nessa gestação de Isaac, porque ela não podia ter filhos e ela engravida, ou seja, Deus dá vida ao ventre dela, ela passa a ser uma mulher agora fértil, aquela que era infrutífera, aquela que não era fértil, agora passa a ser fértil, passa a ter vida. E ela gera Isaac. E nós temos aqui Maria, a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo, que ela era virgem,
Quer dizer, milagre da gestação. Então nós temos aqui um paralelo entre o milagre da gestação. A mulher de Isaac não podia, a mãe de Isaac não podia tê-lo, era infértil, mas Deus a torna fértil. E a mãe de Cristo não podia tê-lo porque era virgem, mas Deus, através de um milagre, né, opera a gestação deste filho, que é o filho da promessa. Então nós temos aí esse milagre. Também temos aí a discordância, porque quando o anjo diz, que Deus diz que a mãe de Isaac, né, que diz que ela ia ficar grávida de Isaac, então temos aqui agora outro acontecimento maravilhoso, né? Porque ele diz que para Deus, né, que tudo é possível. Então tudo é possível. Mas como vai ser isso? Já velha, ter um filho? Não, mas tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E nós vamos encontrar aqui que o anjo fala para Maria, né, que para Deus nada é impossível. Então a mesma palavra é dita para eles. E não só isso, mas nós temos também essa questão da promessa, né? Porque Isaac, ele vem por promessa. 5, promessa. E o nosso Cristo também. Deixa eu fazer aqui para dizer que, né? Você está acompanhando. Então, Cristo também. Né? Cristo também vem por promessa. Então é promessa. Acontece tudo por promessa. Outra coisa, aqui, tudo que era de Abraão, ou seja, do pai de Isaac, tudo que era do pai, passa a pertencer ao filho. Pertence ao filho. E Jesus também diz que tudo que é do pai é dele. Tudo que é do pai pertence ao filho. Ou seja, Isaac, ele herda tudo que era de Abraão. Porque ele era o unigênito de Abraão, né? Então tudo que era de Abraão era dele. E aqui Jesus diz que tudo que é do pai também é dele. Então nós temos aí essa questão. E também Isaac, vou até colocar aqui em vermelho, ele era o unigênito. O que é unigênito? É único. Né? Unigênito de Isaac, né? Isaac é o unigênito de Abraão. Então Isaac é o unigênito de Abraão. E temos Cristo, que é o unigênito do Pai. Então aponta para Cristo essa trajetória. E o mais interessante é que lá em Gênesis 22, quando você começar a ler, você vai ver que Isaac, amado do Pai, eu vou colocar aqui, amado do Pai. E Cristo também era amado do Pai. Então, amado do Pai, lá em Gênesis 22, pode ler lá. Você vai encontrar tudo isso em Gênesis 22. Então, Gênesis 22, Isaac é amado do Pai. E Cristo também é amado do Pai, tá? Deixa eu dar uma apagada aqui. Então, vamos continuar aqui. Tudo isso aí. Olha, tudo apontando para Cristo. Vai fazendo as anotações aí, para que você possa acompanhar e ler a palavra de Deus e ter esse discernimento, tá? Então, Isaac é amado do Pai, Cristo também é amado do Pai. E aí temos o sacrifício, porque Deus pede o único filho como sacrifício. Então, nós temos aqui o sacrifício, Sacrifício. Aqui no Monte Moriá. Monte Moriá. E temos Cristo, sacrifício, no Gólgota. No Gólgota, né? Sacrifício Moriá, sacrifício no Gólgota. Olha que interessante. Isaac, ele vai por livre e espontânea vontade. Abraão
oferece o seu filho, Deus pede para Abraão, Isaque, e Abraão aceita voluntariamente sem questionar, né? E Deus também oferece a Cristo sem questionar, por voluntariedade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito. Então temos aqui também. Quando eles estão subindo, olha que interessante, quando eles estão subindo, Gênesis capítulo 22, leia Gênesis 22, é espetacular, tá? Quando eles estão subindo, né, lá tem, é tão interessante que Abraão, quando vai subir, ele pega um jumento, e 2 servos. Ele pega um jumento e 2 servos. E nós temos Cristo, né, quando ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ele também pede aos seus discípulos. Então ele pega um jumento, né, vou pôr aqui jumentinho, e ele manda os 2 discípulos, 2 discípulos também. Ele pega um jumentinho e 2 discípulos. Há esse acontecimento no paralelo da vida dos 2. E vemos que Isaque, quando ele vai subir com o pai para ser sacrificado lá no Monte Moriá, Isaque ele leva o quê? Ele leva a lenha. Ele leva a lenha. Não é isso? Ele pega a lenha, Abraão dá a lenha para Isaque, Isaque põe a lenha nas costas e vamos que vamos. Ele pega a lenha para levar. E Jesus também, ele levou o objeto do seu sacrifício. Então ele levou aqui a lenha para ser queimada e Jesus levou o quê? Levou aqui um madeiro, madeiro, né? Cruz, também levou a lenha, o madeiro da cruz. Temos aqui Isaque e Abraão, quando vai com Isaque, Abraão leva o quê? Ele leva o fogo e o cutelo, fogo e o cutelo. Então, Abraão leva o fogo e o cutelo. E aqui Deus também leva o fogo. Deus tem o fogo e não é o cutelo, aqui é a espada. Tá? A espada aqui é o juízo. Zacarias, lá no livro do profeta Zacarias, se não me falha a memória, no capítulo 7, você vai encontrar isso aqui. Capítulo 13, versículo 7 e 8. Capítulo 13, 7 e 8. Deus tem a espada. Então, Deus, ele também, Abraão tinha o fogo e o cutelo. Deus tem o fogo e a espada do juízo. Deus tem também. E interessante que quando eles vão subir, Abraão fala para eles, olha, nós vamos sacrificar, ou seja, vamos fazer o que tem que fazer e retornaremos, né? Retornaremos para vós, Retornaremos para vós, ok? E Jesus disse também, eu vou, mas não vos deixarei órfão, retornarei para vós. Então ele também ia retornar para nós, e ele está em nós, né, pelo Espírito Santo, também retornou e retornará. Retornou e retornará. Retornou na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Retornará visivelmente como Cristo ressuscitado para buscar a igreja e também lá para a batalha do Armagedon, onde livrará Israel. Mas vamos não se aprofundar nisso. É só o paralelo para que você entenda que Deus estava revelando, Deus revelando os acontecimentos na trajetória e vida de Isaque. Guarde isso no seu coração, leia, tá ok? Então vamos lá. Aqui Isaque, quando ele é sacrificado, você sabe que ele não foi sacrificado. Então nós temos aqui o sacrifício, temos aqui um sacrifício. Vamos por aqui, figura. Sacrifício, figura. Temos aqui o sacrifício.
real, ó, realidade. Temos aqui o sacrifício, realidade, sacrifício, figura, sacrifício, realidade. Deus livrou Isaac de ser imolado, e quem foi imolado foi um cordeiro que eles acharam lá amarrados, que estava entre os galhos, né? Que foi sacrificado no lugar dele. Sabemos que aquele animal representa Cristo, mas por quê? Isaac era a figura e Cristo era a realidade. Então Deus está se revelando para nós, ok? Uma coisa muito interessante, após aquele acontecimento, eles desceram, né? Isaac retorna. Então, ó, Isaac aqui, ó, retornou triunfante. Ok? E Jesus, nosso Cristo, retornará para nós. E retornará triunfante. Tá? Então, o retorno triunfante de Isaac. Eles descem do monte, agradecidos pelo que Deus tinha proporcionado. E imagine os servos, a descendência, a família de Abraão, quando viu o pai e o filho retornando após o sacrifício. Então vemos a Isaac retornando após uma experiência triunfante. E nós receberemos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, triunfante. Amém? Eu não quero prolongar muito no vídeo. A minha intenção não é fazer um vídeo longo, é trazer para você algumas revelações para que você possa estudar, ter isso em mente. Então leia lá, faça isso, seja um explorador. Ó, Gênesis 22. Leia Gênesis 22. Tenha a compreensão que Deus está se utilizando da vida de Abraão, está se utilizando da vida de Isaac, para revelar ao seu povo, revelar à igreja, revelar para nós o que estava prestes a realizar e o que ele irá fazer. Existem ali revelações que nos levam para Apocalipse, existem revelações que nos levam para o que irá acontecer ainda e o que já está acontecendo e o que aconteceu. Que essa palavra fique no seu coração, que a trajetória de Isaac possa surtir de uma revelação espiritual grande na sua vida e você possa ser abençoado em todas as questões. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos os alunos, os pastores, professores. Trago isto apenas para que vocês possam interagir com o Espírito Santo em oração. Oremos pelo nosso país, por tudo isso que está acontecendo, que Deus possa interagir conosco e nos guardar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre Jacó, ok? Vamos trazer algumas revelações sobre Jacó para que você possa ser engrandecido pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tire um print aí e guarde, tá ok? Deus os abençoe, fique na paz.